Bom dia, meus pequenos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a nossa aula é de ciência e iremos falar sobre as plantinhas, sobre as plantas. A nossa aula é de ciências e nós iremos falar sobre as plantas. Mas vou recapitular um pouquinho a última matéria que nós vimos em ciência, que foi os seres vivos e não vivos. Então, vocês lembram que os seres vivos, eles nascem, crescem, reproduzem e morrem, né? E os não vivos, eles não nascem, eles não crescem, eles não reproduzem nem morrem. Por quê? São tudo aquilo que já tem na natureza ou foi criado pelo homem, certo? Então, as plantas, elas são seres vivos, porque ela nasce, ela cresce, ela reproduz e com o tempo ela vai morrer, certo? É como se fosse nós, uma pessoa que nasce, cresce, reproduz, passa muitos anos e acaba morrendo, né? E as plantas são a mesma coisa. E as plantas, elas também têm as partes dela, como nós. Nós temos a cabeça, o tronco e os membros, né? A planta, ela tem as folhas, os frutos, as flores, o caule e a raiz, certo? Então, essas são as partes das plantas. Atividades. 1. Escreva o nome das partes de uma planta. Então, nós iremos colocar o nome de cada parte da planta, certo? Então, vamos lá? A primeira aqui, ó, é uma fruta. Então, é os frutos, né? Depois, eu coloquei nas folhas. Flores. O caule, né? E o principal, a raiz. Então, vocês entenderam, né? Que a parte das plantas são os frutos, folhas, flores, caule e raiz. Então, sempre as folhas, elas são verdinhas porque ela tem uma substância chamada clorofila, certo? E é através das folhas que a planta respira, transpira e produz o alimento dela. Os frutos que guardam as sementes que vão dar origem para uma nova planta. As folhas, que elas são responsáveis pela reprodução das plantas. O caule, que ele sustenta as folhas, as flores e os frutos. E a raiz. A raiz que vai fixar a planta no solo, que vai fixar a planta na terra, certo? Numere a segunda coluna das funções das plantas com a primeira. Então, vocês irão numerar a segunda coluna de acordo com a primeira, certo? Então, vamos lá. Número 1, raiz. 2, caule. 3, folhas. 4, flores. 5, frutos. 6, sementes. Então, vamos ver quem vai se encaixar aonde, né? Então, vamos lá. Por meio delas, as plantas respiram. Lembra que eu falei que as plantas respiram e transpiram? Por onde? Pelas folhas, né? Então, aqui vai ser número 3. Dão origem a novas plantas,
Quem é que vai dar origem a novas plantas? Lembra que eu falei? Ela fica dentro do fruto. As sementes, né? Responsáveis pela reprodução. Quem é lá na parte das plantas que são responsáveis pela reprodução da plantinha? As flores, né? Sustenta as folhas, flores e frutos. Quem sustenta as folhas, flores e frutos? O caule. Lembra que eu falei? Absorve água e sais minerais do solo. Quem absorve a água e os sais minerais do solo? Que tá lá no solo, que é através dele as plantinhas crescem. A raiz. Protegem as sementes. Quem protege a semente? Aonde as sementes ficam? Nos frutos. Responsável pela fotossíntese, que tem a clorofila, ela respira, ela transpira. Quem são? As folhas, né? Transporta a seiva para todas as partes da planta. Quem é que transporta tudo para as folhas, as flores e os frutos? O caule. Entenderam? Para que serve cada parte da planta? Então, por meio delas, as plantas respiram, que é as folhas, dão origem a novas plantas, sementes, responsável pela reprodução, as flores, sustenta as folhas, flores e frutos, o caule, absorve água e sais minerais do solo, a raiz, protege a semente, os frutos, responsável pela fotossíntese, as folhas, e transporta seiva para todas as partes da planta, o caule. Entenderam? Dúvidas? Sempre lá no nosso grupo. Você é o cientista. Agora é a sua vez. Resolva esses problemas. Então, como ocorre o desenvolvimento da planta do feijão a partir da germinação de suas sementes, certo? As sementes de feijão. O que acontece com a semente de feijão se ela não receber água? O que acontece com a semente do feijão se ela não receber água? Então, para isso, vocês irão precisar, para responder a essas questões, vamos verificar o processo do desenvolvimento da planta do feijão. Para isso, precisaremos de sementes de feijão. Então, nós vamos precisar das sementes do feijão, certo? Dos carocinhos de feijão, dos grãos, né? 2 copinhos plásticos, algodão, etiquetas, nós vamos precisar de etiquetas e água, certo? Como fazer? Coloque as etiquetas com o número 1 e 2 em cada copo plástico. Então, vocês irão pegar um copinho e vai pôr uma etiqueta com o número 1, ó, número 1. Depois, no outro, vai colocar uma etiqueta
com o número 2, certo? Feito isso, no fundo de cada copo, coloque um chumaço de algodão. Então, vocês vão pegar lá um pedacinho de algodão, colocar lá no fundo do copo. Outro algodão, pôr no fundo dos copinhos, tá? Olha lá. Coloquei. 3. No copo 1, 2. Sobre ele, agora a gente vai colocar as sementes do feijão. Então, vocês vão colocar uns carocinhos aqui. E no outro copinho, mais um pouquinho de feijão. Ó. Dá pra ver? Acho que não vai dar. Lá eu coloquei feijão, tá vendo? Ó. Peraí. Ó, o feijão tá aqui e os feijões estão aqui. Feito isso, no copo 2, não coloque água. Então, no número 1, vocês irão molhar, colocar água, umedecer o algodão. O número 2, vocês não vão colocar nada, não é para pôr água, nada, certo? Faça observações durante alguns dias. Continue umedecendo apenas o copinho 1. O número 2, vocês não irão molhar, certo? Aí, vocês irão registrar as suas observações. Então, vocês vão colocar lá no caderninho, desenvolvimento da planta do feijão. Minhas observações, a data, copo 1, copo 2. Eu vou deixar lá no grupo para vocês, tá bom? Aí, essa aqui é a ficha de observação. Então, tá aqui, copo 1, copo 2, a data. Por exemplo, o dia de hoje, eu coloco aqui. Aí, no outro dia, mesma coisa, vocês vão observar o que tá acontecendo no copo 1 e no copinho 2. Depois também continua, certo? Agora, vocês vão, com o passar do tempo, desenvolvimento da planta do feijão, minhas observações. Aqui é o que aconteceu no copinho número 1. Nesse aqui, nesse copinho. E depois vocês vão registrar a observação no que aconteceu no copinho 2. Então, aí vai escrever o que aconteceu e fazer o desenho da planta aqui, certo? A mesma coisa, vai escrever e desenhar aqui. Entenderam? A mesma coisa nas fichas de observação. No copinho 1, vai desenhar o que está acontecendo com o feijão aqui no copinho 1. No 2, a mesma coisa, certo? E e vai registrando. Quando o feijão já tiver crescido, tiver bem bonitinho, verdinho, vocês irão filmar, gravar, né, registrar e enviar lá no grupo para os amigos comparar com os deles, certo? Aí cada um vai fazer o seu e enviar lá no grupo. Aí vocês podem deixar assim, ó, numa bandejinha, para não ficar jogado, né? Aqui fica arrumadinho, bonitinho. Deixa num cantinho e vamos ver o que acontece com o nosso feijãozinho, certo? Então, eu vou ficar aguardando no final o vídeo com a explicação e com os feijões de vocês. Eu também irei fazer o meu, tá? Vocês irão fazer o de vocês aí em casa, que eu irei fazer o meu aqui na minha casa. Tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje.
Façam as atividades de vocês com muito amor e carinho, porque eu estou gostando. A coordenadora Paula também. E a Janaína, vice-diretora, ela também está amando a atividade de vocês. Tanto que ela participou até da nossa videoconferência, né? E aos pais, muito obrigado pelo carinho, dedicação e o apoio que tem tido com as crianças. Se cuidem. Não esqueçam de acessar a plataforma Matifique, o nosso Facebook da escola. Fiquem com Deus e até amanhã. Beijos!